Bem, pessoal, então, boa tarde a todos. Eu agradeço já inicialmente já o interesse de cada um de vocês pela temática. Agradeço a participação aqui pela iniciativa, né, do Monitec, que é o grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em administração da UFPR, de onde eu também sou egresso no doutorado. Agradeço também, em especial, aos nossos, não sei se seriam expositores, palestrante também não é, vou dizer que são nossos amigos, né? O professor Luciano Santos, da Mackenzie, o professor Germano Reis, que vem logo na sequência, e a Cristine Schroeder, da URGS, que também aceitou participar desse nosso toque. Bom, como eu comentei no início, essa é uma iniciativa do grupo de pesquisa, então, da UFPR, né, o grupo Monitec, grupo de pesquisa. Eu gostaria de convidar, então, a professora Márcia, para aqueles que não conhecem o grupo de pesquisa, para fazer, então, uma breve apresentação do grupo. Por gentileza, Márcia. Ok, obrigada, Marcos. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Mai, sou professora do PPG-ADM, da UFPR. Estou bem feliz que tem algumas pessoas que eu conheço de outras épocas, né? Rodrigo Rosa, Fabrício Stocker, e outros que eu ainda não conheço, sejam muito bem-vindos. E então, gente, esse nosso grupo de pesquisa se chama Modelos de Negócio e as Práticas de Informação e Tecnologia. Nós costumamos discutir sobre modelos de negócio, essencialmente, né, capacidades dinâmicas e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação e estratégias de administração em geral. E hoje, especialmente por uma provocação da reunião passada, onde o Marcos trouxe à tona esse assunto, né, a gente percebeu o quanto nós estávamos carentes de discussão a respeito. Nós resolvemos abrir pela primeira vez esse nosso bate-papo, e aí estou vendo que o professor Germano já está presente também. Seja bem-vindo, Germano. Obrigada. E nós resolvemos convidar, então, 3 professores de diferentes estados e com experiências distintas para poder contribuir conosco nessa discussão, para que a gente não tenha uma discussão apenas aqui da nossa província aqui de Curitiba, né, a República de Curitiba, mas que a gente possa tentar encontrar similaridades desse perfil profissional que é esperado de nós, principalmente aqui de São Paulo para baixo, que talvez a gente tenha características mais similares, mas para que a gente possa entender o que nos espera quando a gente finalizar as nossas atividades de mestrado e doutorado em administração. Eu acho que essa provocação surge principalmente porque nós notamos algumas mudanças, né, com a entrada do ensino à distância, um perfil diferente das instituições de ensino superior, diferente da época em que eu trabalhei, por exemplo, na Universidade Positivo, na FESP, na Unicuritiba, e percebo que agora a gente tem que ouvir quem está nessas instituições e quais são as expectativas dessas instituições com relação aos profissionais que a gente está formando. Será que a gente também está entregando ao mercado professores capazes de lidar com essa nova realidade de graduação, principalmente em administração? Então, esse é o nosso driver aqui de hoje, o que nos fez abrir essa discussão, e ficamos muito satisfeitos em ver que vocês vão participar. Por favor, fiquem à vontade para participar, como vocês quiserem, mandando perguntas pelo chat ou levantando a mão, que a gente, essa interação, a gente conta com ela para que a conversa fique mais interessante. Marcos, Ok. te dou a palavra. Muito obrigado, professora Márcia. Bom, a ideia é a gente conduzir de uma forma mais informal, digamos, nada muito sistematizado. Acho que a gente pode, à medida que os nossos colegas vão expondo as suas opiniões, as suas percepções, suas angústias, suas
surpresas, enfim, o que nós podemos perceber ao longo das carreiras acadêmicas. E eu acho que cada um pode contribuir à medida que a conversa for evoluindo, né? Eu acho que a ideia é justamente essa, de fazer como se fosse uma espécie de um café acadêmico, né? Bom, para começar, eu gostaria de trazer aqui uma pequena frase que eu encontrei no livro clássico Alice no País das Maravilhas. E é a seguinte: Alice perguntou, gato Cheshire, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde eu quero ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, respondeu o gato. A questão é, será que nós estamos assim sonhando demais, que seria o caso do próprio livro, né, do Lewis Carroll, ou será que as pessoas que se encontram ao final da sua carreira acadêmica, quer seja no mestrado, quer seja no doutorado, será que nós temos uma grande fantasia de que tudo vai acontecer como as pessoas imaginam, ou o mercado tem algumas surpresas ao longo disso? O que lhes parece? Surpresas não faltam, né, professor Marcos? Surpresa, graças a Deus, surpresas não faltam. Mas eu acho que a frase é muito conveniente, né? Inclusive, quando a gente pensa que não é só a gente como egresso, ou ainda em fase de mestrando ou doutoramento, enfim, os próprios alunos têm essa dúvida hoje, acho que muito mais do que tinham antes, né? Eu acho que talvez seja esse o maior desafio que eu vejo em sala de aula hoje. Os alunos, eles têm os seus gatos ali, os gatos todos estão respondendo para eles, e eles ficam olhando com aquela carinha para a gente de, né? Será que é isso? Né? Será que é isso? Então, acho que esse componente de geração, eu acho que ele tem que ser muito, 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 muito bem observado por qualquer docente hoje, né? Qualquer docente. E quando a gente pega a meninada que está começando hoje, sei lá, primeiro semestre, segundo, né, já não são nem mais Y, já são Zs totais, né? Então eles já têm um outro perfil diferente, que é completamente diferente do seu, provavelmente, do meu, que deve ser um mais velho que vocês, aí deve ser o senior da turma aqui. Mas as surpresas são muitas, mas eu acho que assim, a frase do Lewis, ele diz duas coisas, né? Ao mesmo tempo que diz, é uma grande provocação, né? E aí, você sabe o seu caminho enquanto docente, né? E eu acho que o caminho é um só, é o da docência e pesquisa, se você tiver vocação para isso. Mas acho que falta uma pergunta aí, você sabe quantas pedras você vai ter que contornar, né? Para seguir o seu caminho, quantas bifurcações você vai ter que fazer opções, mas eu acho que não é diferente de outras profissões, né? Pela minha vivência, ela não é uma vivência tão longa de academia, muito pelo contrário. Depois, aí, no meio da conversa, eu conto a minha história para vocês, um pouco, bem rapidinho. Uhum. Eu já fiquei na toca com o coelho várias vezes na vida, e a última, quando eu me tornei docente, foi a coisa de 5 anos atrás, né? que eu entrei totalmente para o mundo da docência. Mas é um caminho bacana, acho que é um caminho bacana, mas é um caminho desafiador, e especialmente, aí, tomando um pouco da fala da professora Márcia, isso tem a ver com o desempenho hoje, né? O desempenho do acadêmico hoje. Eu trabalho em 2 grupos diferentes, trabalho no Mackenzie, que é um grupo muito mais tradicional, que todo mundo conhece. Eu sou o interestadual da turma, a Márcia não contou esse detalhe, mas eu estou em São Paulo e estou em Balneário Camboriú, eu fico nos 2 lugares. E quando eu estou aqui, eu participo de um grupo brasileiro muito grande, que tem uma postura muito forte com relação à qualidade da educação que providencia. Nós somos muito exigidos, muito mesmo, talvez até mais do que no Mackenzie.
talvez até mais que no Mackenzie, mas é um caminho mais árduo, porque é um caminho que ele é muito menos remunerado do que um caminho das universidades maiores. Então, acho que esse é o primeiro desafio, a gente pensar que viver de docência hoje é um grande desafio para quem está começando. Né? Não é impossível, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa adequar sonhos, e eu acho que, para finalizar minha fala, depois do pós-doc, eu acho que a gente tem... Agora existe uma terminologia nova, que é long life learning, né? No nosso tempo, estuda filho a vida inteira, né? Não é assim? Só que antes era só para doutor, né? A gente ouvia pai e mãe falando isso, se você for médico, você vai ter que estudar a vida inteira. E hoje a gente tem que estudar a vida inteira em qualquer profissão. E na docência não está diferente, né? Como a Márcia disse também, depois desse evento de AD, dessa transformação toda, eu acho que isso pegou muita gente no pulo, como se diz lá em Ribeirão Preto, de onde eu vim, né? Gente que não fazia ideia de como transitar nesse ambiente. Eu, graças a Deus, já tinha, porque eu já trabalhava com EAD há 5 anos. Né? Foi, aliás, um motivo do meu mestrado, que a Márcia foi uma das avaliadoras. E o que eu vejo é isso, que é complicado, que está bem complicado, porque tecnologia invadiu tudo, né? E essa geração nova pede tecnologia, de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, ela pede tecnologia na aula, né? Eu vou aproveitar esse gancho do professor Luciano, foi bem importante essa fala, porque a gente percebe que há mesmo uma diferença do perfil docente que é formado, por exemplo, na época em que nós fizemos a graduação, o perfil de professor era um. Depois que a gente começou a lecionar, o perfil já era outro, tanto de docentes como de alunos, e hoje em dia a gente acabou vendo uma grande mudança, principalmente com a questão do acesso à informação, acesso a tecnologias móveis, celulares, tablets, enfim, como quiserem, ou seja, a tecnologia invadiu a sala de aula, e aí eu acredito que os professores que antes tinham uma postura, por exemplo, de fazer com que os alunos soubessem as coisas por meio de decorar, né, conceitos, decorar associações, enfim, esse tipo de prática docente ela não se sustenta mais quando você tem condições de ter acesso à informação, mesmo dentro da sala de aula. A questão é, o papel docente nesse ponto acaba mudando muito, e aí eu gostaria de ouvir a Cris, né, nessa hora, porque eu sei que a Cris trabalha muito com o EAD, né? Já faz um bom tempo, inclusive, que a Cris trabalha com EAD, e eu acho que vai ser interessante ouvir ela também com relação a isso. Depois eu queria que o professor Germano também contribuísse, né? Então, o professor Germano entrou um pouquinho depois, então boa tarde. Bem-vindo, obrigado pelo convite. Então vamos ouvir a professora Cris, depois o professor Germano, pode ser? Posso então, Marcos? Por Vocês favor. estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Bom, eu quero te agradecer de novo pelo convite, agradecer a Márcia, aos colegas que estão aqui presentes, que eu estou tendo o privilégio de conhecer, de ter um primeiro contato, esperando que em outros momentos a gente possa interagir, né? Então, assim, a motivação desse encontro que vocês estão promovendo é uma motivação muito pertinente para o momento atual e tem muita coisa para a gente pensar, querer colocar, então eu vou, como a ideia é uma conversa, vou tentar ser um pouco mais objetiva e lançar algumas coisas para a gente pensar. Para o pessoal entender um pouco mais o meu contexto e de onde eu falo, eu sou professora da área de gestão de pessoas e relações de trabalho hoje na URGS. Eu, na minha trajetória acadêmica, eu passei por instituições comunitárias, privadas, algumas bem menores, outras maiores, e atuei em outras áreas da administração também, mas o meu grande foco de estudo é esse. E tem, pelo menos hoje, eu tenho outros temas de pesquisa individuais meus, mas em paralelo hoje eu tenho a gestão de pessoas em organizações públicas e a gestão de pessoas e tecnologias de informação e comunicação. Tanto que eu sou regente das 2 cadeiras na graduação na URGS e são 2 cadeiras de turma única. Que foi um desafio que eu ganhei praticamente quando eu assumi,
que era da área pública, né? O pessoal de pública não se sentia confortável, o pessoal de gestão de pessoas também não. E gestão de pessoas e tecnologia da comunicação eu propus como uma disciplina eletiva. Desculpa. Propus como uma disciplina eletiva. E aí, no caso, eu venho trabalhando mais ou menos 4 semestres, agora teve a pandemia, enfim, que isolou, né? Trabalhando uns 4 semestres, foi uma disciplina que a gente criou a partir da demanda de alguns alunos e a partir de alguns temas com os quais eu vim lidando há algum tempo. Então, de certa forma, quando tu já vem de uma trajetória no virtual, como o Marcos falou, eu estou pelo menos 17 anos estudando educação à distância e pelo menos há uns 12 praticando, digamos assim, que eu comecei com educação corporativa, treinamento virtual, preparando educação à distância. Então, a partir desse olhar da tecnologia, a gente observa várias coisas, né, que na verdade elas já vinham acontecendo, e eu diria que esse contexto da pandemia, ele apressou e criou uma situação quase que de obrigação, em que algumas pessoas se sentiram um pouco mais desconfortáveis e outras bem desconfortáveis, né? Mas o que a gente tentava dizer para os alunos naquela disciplina de gestão de pessoas e tecnologias de informação e comunicação? Eu já tentava prepará-los para um mercado onde o digital está tomando conta, inclusive não só do trabalho, mas de outras esferas da vida. Na questão acadêmica, eu vou dizer para vocês que é uma disciplina que todo semestre eu tenho que remodelar essa disciplina e ir atrás de novas referências, porque é uma disciplina que praticamente no país a gente não acha uma literatura acadêmica, né? E aí vem a segunda parte do meu argumento. Aí o pessoal até comenta assim, que eu comento com os alunos, tem muito material que vocês vão ver que é do mundo corporativo, ou é material em inglês, enfim, porque a gente ainda não tem produção sobre isso. As pessoas agora que estão começando a produzir sobre HR Tech, sobre o Agile, sobre ferramentas de comunicação para times, enfim. Bom, onde é que eu estou querendo chegar com esse argumento? Na tua pergunta. Então, acho que tem várias coisas para a gente pensar, tanto quando a gente falava em acadêmicos, eu te perguntei hoje mais cedo se era o graduando, se era o mestrando ou doutorando, ou se éramos nós, né? Acho que o Luciano, no final da fala dele, ele já deu o resumo, assim. É o long life learning, que, na verdade, a formação nunca acaba, tu tem que estar sempre aprendendo, e como eu disse, eu estou sempre preparando conteúdos novos para as aulas, porque essa discussão lá nunca acaba, e daqui a pouco vem coisas novas, com outro nome, enfim. O que eu percebo que acontece particularmente na nossa área? Aí, isso passando já pelas comunitárias, pela federal, enfim. Sim, nós temos uma formação que ela tem várias deficiências, ela tem um modelo engessado e, consequentemente, isso acaba sendo transposto para os espaços organizacionais. Então, o que acontece? A pessoa, se ela é solicitada, por exemplo, para fazer alguma coisa fora do script dela, ou daquele conjunto de habilidades que ela considera que tem, ela tem dificuldade. E isso cada vez mais vai caindo por terra. Então, de certa forma, nós que somos acadêmicos e administração, os nossos alunos que estão terminando a sua formação, eles não podem ser com aquela fantasia assim, agora terminei a administração, vou ser gestor de uma empresa, ou vou me tornar um acadêmico, isso vai ser fácil, vai levar tempo. Não, a gente como acadêmico tem que estar se reinventando, por quê? Claro que eu falo de uma posição que eu não estou confortável por ser uma professora de uma universidade federal hoje, né, que eu levei bastante tempo, inclusive, para conseguir esse posto. Mas, na questão acadêmica, os postos de trabalho acadêmicos propriamente ditos, como a gente conhece, eles estão caindo, a gente não tem perspectiva de concursos. A área de administração, ela criou uma diversidade de acesso a vagas que foi positiva, mas nós temos muitos mestres, muitos doutores, muita gente querendo atuar em pesquisa, e como a gente não tem uma cultura de empresa absorvendo o pesquisador, e a própria sociedade nos vê de uma forma um tanto estranha, que isso é uma outra discussão, isso começa a ficar complicado. Na administração, tu não tem assim, como fazer uma reserva de mercado, eu trabalho com RH, então eu interajo o tempo todo com o pessoal da psicologia, das engenharias, e inclusive da administração. Então, assim, o acadêmico e a administração hoje, nos diferentes níveis, ele vai ter que ser cada vez mais um profissional com múltiplas habilidades. E isso é uma coisa um tanto difícil de desenvolver, mas eu não vejo outro caminho, né? Porque, assim, a gente fazer uma pesquisa que ela está desconectada do mercado, da sociedade, publicando, escrevendo coisas, que elas vão para os periódicos de impacto, ótimo, para a nossa carreira é ótimo, mas quem é que está lendo esses artigos?
que está transpondo para a realidade loco-regional. As empresas da nossa região, elas sabem o que a gente faz, elas entendem. Então, isso nos cria uma sobrecarga, inclusive, de trabalho, mas que é necessária. Né? Da gente acabar tendo que fazer esse diálogo, porque senão ninguém vai fazer por nós. Então, em princípio, é isso que eu queria deixar no ar, assim, para dizer hoje, um acadêmico de administração, ele não vai poder ser só acadêmico de administração. Inclusive nós, mesmo com dedicação exclusiva, a gente faz aquilo que é permitido dentro do nosso escopo, mas cada vez mais tem que buscar uma interface com o mercado, com a sociedade, buscar temas, tendências para continuar pesquisando e trazendo, porque os alunos também eles estão demandando novidades para a formação deles e que a formação e os currículos tradicionais não vão trazer. Então, era esse ponto que eu queria deixar por enquanto. É interessante. Não, é interessante esse aspecto, porque isso fecha com um professor da Polônia, quando eu estive lá em 2018, para fechar um convênio com uma instituição e também lecionar para os alunos da graduação. O professor que me recebeu lá, ele comentou justamente isso, que os nossos professores aqui, nós estamos numa universidade federal aqui, né? E os nossos professores, todos eles atuam no mercado. E eu achei aquilo uma informação impactante, porque o normal do no contexto brasileiro, é do professor ter normalmente dedicação exclusiva, né? Que são 40 horas dedicadas exclusivamente à Universidade Federal, ao qual o professor está vinculado. Ele me trouxe um argumento excepcional que não há como rebater, né? Que é o seguinte: se eu estou numa universidade de economia e administração, eu preciso saber o que acontece na economia do país, na economia do município, do estado, da região onde eu estou. Eu preciso ter esse contato com as lideranças políticas, eu preciso estar inserido no meio empresarial. Por isso que é permitido aos professores terem 2 empregos, mesmo tendo 40 horas de dedicação exclusiva na universidade. Ou seja, você atua na pesquisa e no ensino e na extensão, né? Numa instituição pública, e também tem todos esses laços estabelecidos com instituições e com organizações, empresas, enfim, privadas e públicas, porque isso alimenta, isso é o combustível do professor para poder levar casos reais, problemas reais, resolver problemas reais em sala, expor isso aos alunos, né? Então, há condições de se trabalhar tanto a parte teórica como prática e de uma maneira atualizada. Eu fiquei sem palavras, né? Tipo, é isso, né? Realmente é uma necessidade que nós temos aqui, no caso, no Brasil, né? Que é uma das questões que eu acredito que alguns acabam falhando nesse aspecto, né? Do próprio sistema, né? De fechar os professores, né, não terem essa condição de se inserir na indústria, de se inserir no mundo do trabalho, enfim, em outras esferas que não sejam só a universidade. O Daniel trouxe, antes da gente ver o que o professor Germano pensa a respeito, o Daniel Félix compartilhou aqui com a questão, né, de como é que a gente, então, consegue estimular, digamos assim, as empresas ou o ramo privado, digamos assim, em prol da pesquisa. O que eu vejo, assim, é que existe, sim, várias empresas, vários grupos, empresas públicas ou empresas privadas, logicamente, indústrias que contratam, sim, pesquisadores. Agora, o que acontece nós não estamos, por exemplo, no caso de uma França, né, que acaba tendo, nós temos condições de ter o doutor, né, você forma o doutor para pesquisa, forma o mestre para ensino, né, muito embora lá fora a gente tenha uma continuidade da educação formal, né, porque é curioso isso também, né, a educação formal ela finda, mas a educação ela é contínua, como o professor Luciano também comentou. Nós vamos ter que nos atualizar constantemente. Mas o que acontece ainda no Brasil, nós temos uma certa resistência, porque a maioria dos doutores, eles acabam indo para a academia, acabam indo para programas de pós-graduação, acabam indo para universidades federais que exigem titulação de doutorado em concursos, né? Isso já é
já é sabido. O fato é, nós não temos vagas para todo mundo, né? E aí vem a grande questão. Então, para que é que eu vou fazer um doutorado? Para que fazer um pós-doc? Se um mestrado já é suficiente para lecionar, por exemplo, uma instituição privada? Ou ainda, se eu faço um doutorado, se eu consigo fazer uma pesquisa muito avançada, mas não tem empresa para absorver, digamos assim, esse tipo de perfil mais voltado para a pesquisa, né? Então, essas são algumas questões ainda que particularmente me incomodam bastante no Brasil. Professor Germano, quais suas percepções, então, sobre o que já foi apresentado aqui? Sem áudio. Agora está com áudio? Sim, sim. Beleza. Obrigado, então. Obrigado pelo convite. Obrigado, Márcia. Uma satisfação estar aqui com o Luciano e com os demais integrantes do grupo, com o pessoal da audiência. Acho extremamente oportuna essa conversa, então parabenizo vocês. Eu já várias vezes vinha pensando que essa é uma reflexão que precisa ser mais feita, né? Porque agora mesmo você falava sobre os caminhos, né? Qual o caminho? Onde é que leva esse caminho? Que caminho que tem? Então, acho que a gente precisa saber quais são essas possibilidades e aí o que faz para chegar nelas. É claro que os caminhos nem sempre dependem só da sua escolha, né? Uma boa parte, uma boa dose disso, você tem que aprender a deixar a vida te levar, mas também existem algumas escolhas, algumas possibilidades, né? Quando eu olho para trás, eu observo que algumas escolhas eu tive, algumas oportunidades apareceram e eu aproveitei, mas na maioria das vezes eu não tinha a menor ideia para que caminho que eu estava indo e o que ia acontecer na sequência. E era bem mais fácil, né? Quando eu fui fazer mestrado em 1995, morava em Brasília, trabalhava em banco e larguei para ir para Brasília fazer o mestrado lá, para São Paulo fazer o mestrado lá, numa aposta realmente de entrar numa outra área. Eu era de psicologia, o mestrado era de administração. O mestrado era 4 anos a duração do mestrado. Normalmente você pegava uma bolsa no início, depois já começava a trabalhar ou em empresa, ou consultoria, ou banco, porque não existia MBA na época, então o mestrado era uma espécie de um grande MBA e te gerava emprego. E rapidamente você poderia começar a dar aula, assim. Então, eu comecei a dar aula em 97, no segundo ano do mestrado, depois tive mais 2 anos. Normalmente o pessoal deixava para fazer a dissertação quando faltava 6 meses para terminar. Assim. Então, era outros tempos. Mas o que ficou legal naquela época, que me dói um pouco ver, é que hoje você acaba estando no mestrado, você não tem muita margem de movimentação. Você acaba entrando no mestrado ali, fica lá dentro, e o prazo extremamente curto, você tem que se direcionar totalmente ali, e acaba gerando a expectativa, né, de que você está sendo preparado para ser pesquisador, e que é preocupante, né, porque você está ali, por exemplo, numa federal, fazendo um mestrado, você acha que o seu futuro, o seu caminho e o final do seu caminho vai ser igual ao de um professor da federal. E, na verdade, é uma bolha de realidade totalmente fora, assim, né? Muito provavelmente vai ter cada vez menos essa realidade dessa bolha como uma possibilidade. Essa bolha provavelmente vai murchar cada vez mais. Cada vez quem está lá dentro também vai ter que mudar a posição. Mas é um modelo que fica, assim, muitas vezes, achando que o meu percurso, onde eu vou chegar, é algo muito parecido com o do seu professor ali, a menos que você esteja fazendo numa particular ou então em outras opções, outras instituições. Então, o que eu observo, assim, quais são os caminhos? Onde é que você pode chegar? As possibilidades de você chegar, uma bem restrita, eu acho que se trabalhar na federal é algo bem pouco provável, né? Teve vários concursos agora suspensos e tudo isso. Eu acho pouco provável que volte a ter aquela profusão de concursos. Eu acho que você pode trabalhar, pensar assim, eu vou
ser um docente e, ao mesmo tempo, inserido no mercado. Vou trabalhar numa empresa, vou dar um curso no MBA, vou dar cursos de extensão, e eu acho que essa é uma área uma possibilidade bastante prolífera, assim, hoje bastante... Né? Ali, no entanto, para seguir esse percurso, é um percurso que você vai ter que segurar vários pratos, né? Vai ter que trabalhar e fazer mestrado, vai cumprir os prazos, vai terminar a dissertação, etc. E mais ao mesmo tempo você vai aproveitar aquele know-how. Tem espaços, né? São os famosos cursos de MBA, os cursos para executivos, os cursos... Tem todo esse mercado aí que pode ser muito bem explorado, embora você não tenha um vínculo, muitas vezes, tão claro com uma instituição, porque você só vai dar cursos pontuais, etc. Mas você está balanceando. Acho que diminui bastante o risco na sua carreira estar com um pé em cada canoa. Mas estar um pé em cada canoa sempre tem essa dificuldade, que você tem o risco, evidentemente, de se desequilibrar, então as canoas irem se afastando, ou uma hora você tem que pular para uma canoa e deixar outra. Mas eu acho muito legal porque te dá muitas opções, né? Existe também outro caminho. Vou trabalhar com pesquisa. Vou ser pesquisador. Afinal, fiz mestrado e doutorado, vou ser pesquisador. Aí eu vou te perguntar se vai ser pesquisador onde, certo? Não tem na federal. Vamos dizer, você vai formar daqui a 4, 5 anos. Não tem na federal, onde você tem poucos centros no Brasil para você ser, de fato, ser um pesquisador full-time, pouquíssimos. Mas é claro que você também pode, aí eu também sempre recomendo para orientandos, alunos, etc., você pensa em fazer uma carreira fora também. Você pode fazer uma carreira profissional como pesquisador, como docente em outros países. Aí você tem uma preparação que tem que ser muito bem lapidada, bem trabalhada, e que envolve não só suas capacidades de pesquisa, mas, evidentemente, suas capacidades de lidar com outras culturas, capacidade de construir relacionamentos internos, externos, capacidade também de produzir artigos e pesquisas que tenham uma atratividade, não para o ambiente doméstico, mas para o mundo, né? Publicar em revistas fora. Aliás, essa coisa da internacionalização da publicação, ela é um elemento que eu vejo assim como, independente do seu caminho, vou ficar no Brasil, vou trabalhar em cursos, em company e numa empresa, vou trabalhar em várias escolas, que também tem esse caminho, o caminho de estar 5 escolas dando aula. Quando eu fiz doutorado, quando eu comecei o doutorado em 2008, teve uma hora que eu estava em 5 empregos, né? 4 deles eram escolas diferentes. FGV de São Paulo, SPM, Facamp de Campinas, MBA da FIA, lá na USP, tudo isso ao mesmo tempo. 2 filhas, uma mais nascendo, trabalhando em São Paulo, morando em Campinas. Então, você tem que... Esse é o processo que você vai entrando tendo que equilibrar muitos pratos, né? Então, eu acho que você ter essa publicação internacionalizada vai ser um elemento de sinalização, de diferenciação sua como profissional, mesmo que você não vá para fora. Eu quero me diferenciar porque há essa demanda. Sempre vai ter escolas que vão estar precisando de gente com publicações internacionais, ou por uma questão de CAPES, ou por uma questão de pós-graduação. Mas é um diferenciador. E, finalmente, se eu querer me estender muito, assim, dando também como recomendação, eu acho que a multiplicidade de experiências, se não viver só academia, é fundamental. E, da mesma forma, você conseguir passar por um tempo, uma experiência de estar em grandes centros, eu acho que é fundamental, não só pelo aprendizado comportamental, sua capacidade de adaptação, mas também pelo fato de que em grandes centros você constrói algo que eu acho que é chave na nossa profissão como docente, que é a sua rede de relacionamentos, e aí são redes de relacionamentos de confiança, afetivos, de proximidade. Essa rede de relacionamentos, desde o começo até hoje, é fundamental no que eu vou fazendo. Então, você está num centro onde
a uma expansão dessa sua rede de relacionamentos, diria, chave para o caminho que descortine, você escolhe, eu tenho que construir, ou deixe a vida te levar, né? Então, são recomendações. A última o mercado está muito difícil, vai piorar um pouco mais. Então, não adianta ter essa visão de estou me formando como pesquisador top, porque os espaços são mínimos, né? É interessante essa questão, porque eu me peguei pensando também como é que o profissional, por exemplo, o recém-formado em curso de pós-graduação, como é que ele vai conseguir conciliar também a academia ou o que é exigido dele no seguinte sentido, de ele ter a experiência em sala de aula, ou seja, a experiência no ensino, ele tem que ter boas publicações, que toma tempo, mas ninguém paga para isso, né? E tem também a questão de você ter experiência profissional para poder também oxigenar as suas aulas e a tua própria experiência como docente e pesquisador. Eu acho que é muito difícil da gente conseguir equilibrar isso tudo, né? Porque assim, eu vejo por causa das questões de principalmente publicação, né? Fazer pesquisa. Eu, particularmente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a alongar e reforçar cada vez mais a pesquisa ou a rede de pesquisa com o pessoal de fora, né? E isso tem tomado muito tempo meu, sabe? Então, eu falo, estou dando um relato agora meu, né? E assim, ninguém paga para fazer isso, né? Ninguém paga para você publicar num fator de impacto acima de 5, ninguém quer saber quantas vezes você tem que fazer, refazer o artigo, quantos meses você fica em cima para poder escrever um bom trabalho em relação a isso. Então, a questão do mercado é um tanto quanto cruel nesse aspecto, sim, eu entendo que sim, e já te dou a palavra, Cris. E aí a gente começa a perceber, pô, mas então que caminho eu vou tomar? Independente de que caminho que vai se tomar, ao meu ver, a gente vai acabar encontrando uma série de dificuldades, as vagas são poucas, a concorrência é grande, muitas vezes a concorrência é desleal, né? A gente acaba encontrando concorrência desleal, e se a gente abrir os porões da academia, já daria um outro encontro, né? Para a gente poder falar sobre essas questões, que não é o fato aqui. A questão é justamente como é que você vai conseguir, então, escolher, né, na docência ou na pesquisa, ou na academia, ou na indústria, né, como é que você melhor vai se encaixar com relação à tua formação ou à tua educação formal, né? Ou tipo, não, para mim um mestrado já é suficiente, ou não, eu preciso ir além, eu preciso ir para um doutorado, né? Muitas vezes eu acredito que esse acaso também acaba fazendo parte do destino, né? Para ser bem sincero com vocês, eu não tinha, dando um relato agora meu, eu não tinha muitas perspectivas se eu não visse, por exemplo, a academia como uma forma profissional, né? Muito embora hoje eu estou de volta à minha região de origem, que é a região do oeste catarinense, mas isso tudo acabou, um mundo novo se abriu a partir do momento em que eu decidi estudar e fazer mestrado na URGS, né? Então, tudo a gente acaba superando esses medos à medida que a gente começa a se colocar esses desafios, né? E a grande questão que eu penso é como conciliar, ou como equilibrar esses pratos todos, como o professor Germano colocou, né? Como é que eu consigo equilibrar e como é que eu consigo, então, sustentar essas múltiplas habilidades que a Cris falou, né? E eu acho que isso é bem difícil de fazer, no meu ponto de vista. Cris? Só aproveitando, Marcos, o gancho, antes de eu comentar sobre essa colocação que é bem importante, e as colocações que o professor Germano fez, vou aproveitar aqui a área dos meninos ali, do Daniel, do Rodrigo. Sim,
né? A questão do doutorado profissional é uma coisa que eu vejo que ela não avançou, ela até andou em discussão em alguns círculos, mas não avançou. Mas sim, acho que poderia ser uma possibilidade, ou também eu acho que realmente a gente mudar um pouco, ou tentar melhorar o que é a proposta do doutorado acadêmico hoje. Só que isso seria uma grande discussão, mas sim, alguma coisa tem que ser feita, por quê, né? E sim, como o Rodrigo coloca, a pesquisa acaba ficando em último lugar, mas eu posso dizer para vocês assim que na vida do professor, que já está numa colocação, às vezes as demandas são tantas de ensino, gestão, que, por exemplo, extensão e pesquisa, que também são muito importantes, ele acaba fazendo depois, e não é porque ele não queira. Alguns realmente não têm o perfil, vão querer só a docência, que não é um problema, é uma escolha. Mas, às vezes, a gente quer fazer tudo, tem a oportunidade, até tem o recurso, estrutura para isso e não consegue. Então, acho que essa ênfase ela vai acabar tendo que mudar, isso tem que ser revisto, mas isso vai depender de muita coisa que tem a ver com a nossa estrutura de prazo institucional, enfim. Se a organização, a instituição, ela não dá isso, vai restar ao próprio mestrando ou doutorando ele conseguir esse espaço de manobra, até na linha do que o professor Germano estava colocando. E sim, eu acho que a questão da gente olhar para vários lados, ela dá um desgaste, mas ela é enriquecedora. Só que sim, ela exige muito esforço pessoal e para além de vontade, claro que tem uma questão pessoal que eu acredito que esteja envolvida, assim, ó, que tem pessoas que elas conseguem transitar um pouco melhor entre os vários interesses e algumas outras que talvez vão ter que se abrir um pouco para isso, né? Então, nesse se abrir e tentando entrar na linha do que o professor Germano colocou e o Marcos colocou, recentemente, por exemplo, eu comecei a acompanhar, fazer parte de uma rede de pesquisadores da qual eu só conheço as pessoas virtualmente. E não é que eu não queira conhecê-las pessoalmente, mas eu estou pensando em todo o contexto, por exemplo, da pandemia. A passagem de avião vai ficar muito cara, para eu viabilizar uma saída para um pós-doc já não é tão simples, não é tão fácil para conseguir liberação, tem uma fila, enfim. Tem um contexto pessoal, então a gente vai ter que aproveitar do virtual, que justamente o virtual que arremessou tantas pessoas nessa situação, assim, de que às vezes a gente está num ponto que não aguenta mais ver uma tela, ao mesmo tempo, esse virtual é que vai potencializar para vários acadêmicos eles terem outras portas de entrada, por exemplo. Alunos de mestrado e doutorado estão terminando agora, que não vão se colocar como professores em universidades imediatamente, podem trabalhar com projetos de pesquisa independentes, apoiando outros pesquisadores, daqui a pouco até na questão de metodologia científica, criando algum serviço ou produto, eu acho que seria um caminho interessante, que eu já vi alguma outra pessoa fazendo isso. E sim, a gente começar a participar das redes de forma virtual mais ativa para estabelecer essas conexões, caso o presencial ele demore um pouco mais. Eu estou conseguindo trocas, inclusive, com esses pesquisadores que eu conheci, tudo pela rede. Então, ao mesmo tempo que o virtual ele precarizou, pode ter precarizado várias coisas, ele criou várias possibilidades, até porque quando a gente vê as tendências globais de mercado, né, o trabalho freelancer, ele tem uma série de implicações, de problemas, enfim, mas ainda é uma saída. Então, tudo vai ter um lado que é positivo, tem outro que vai ter um lado que não é tão positivo, mas eu acho que por aí essa questão de trajetória, de composição de rede e de imagem pessoal e profissional, eu diria, ela cada vez mais ela vai passar pelo virtual se ela já não está passando. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Obrigado, Cris. O professor Luciano quer comentar. Pegando o endosso aí do professor Germano e da Cris, assim, eu endosso completamente as palavras de ambos, e eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu dou aula de marketing, na verdade, e dou muito aula de comportamento, e eu tenho uma disciplina específica que eu desenvolvo todo ano, pelo menos, todo semestre, pelo menos, eu arrumo uma turma para dar essa disciplina, que eu chamo de Observatório do Futuro, que é exatamente um hunt de tendência mesmo. E o que a gente vê, e que nem você falou, que você tem que atualizar toda semana a aula. Eu não posso dar aula sem olhar. É o propósito da coisa. Mas o que a gente vê é que essa aceleração digital ela não tem volta. Hoje saiu uma pesquisa, inclusive, que isso no Brasil, 70% dos executivos dessa pesquisa estava no LinkedIn hoje, que foram consultados, preferem continuar em home office.
né? Então, acho que isso vai acontecer na nossa área, indubitavelmente, né? Esse grupo que atua aqui no Sul, ele chama Anima, eles estão com um novo modelo acadêmico agora, que segue as diretrizes do MEC, do MEC, a portaria, aquela coisa de você ter 10% ou 20% de possibilidade de fazer a aula por EAD. Mas eles encontraram uma outra maneira de fazer isso, né? Eu ainda vejo com certo receio, porque vai diminuir a carga horária de absolutamente todos os professores, são mais de 10 mil professores aí pelo Brasil, mas do ponto de vista de modelo de negócio, que por acaso eu também estudo, por isso que a Márcia foi uma das minhas avaliadoras, eu estou no grupo de pesquisa da Dimária Meireles, lá em São Paulo, no Mackenzie, e a gente estuda criação, configuração e apropriação de valor. Isso está mudando completamente. Na área da educação, com a entrada das SAs, na minha opinião, esquece modelo federal, né? Mesmo porque o projeto, 4, 5 anos atrás, já tirou, já complicou a vida de quem queria prestar um concurso com aquela coisa de ad eternum, virou um novo modelo de contratação, muito mais parecido com o CLT, né? Então, mesmo para esse universo, que é o universo mínimo dentro do Brasil, né, que é de federal, para quem está ingressando agora, existe um grande mercado, mas esse mercado está em ebulição, né? A gente vai passar, por exemplo, são 2 professores cuidando do que a gente chama de uma unidade curricular. Uma unidade curricular, o aluno vai ter 2 unidades curriculares por semestre, ou seja, 4 professores. E um 5º dia ele vai estudar inteiro em casa, por conta dele. E as aulas de 4 horas passam até 3 horas. E é um projeto muito bem fundamentado, eu participei desde o início da concepção do projeto, com o pessoal da São Judas, com o pessoal da UNBH, e da construção dessas unidades curriculares. O modelo é o modelo de Harvard, de Stanford, incrível, assim como você constrói tópico, gerador, meta de compreensão, um plano de aula completamente diferente, maluco, mas do ponto de vista de, será que existe essa palavra, gente? Eu odeio neologismo, trabalhabilidade, será que existe isso? Ou empregabilidade? A gente tem mercado, mas o mercado está indo muito mais para essa coisa do não presencial, ou do semipresencial, ou do híbrido, né? A gente tem muitas oportunidades para quem está começando com tutoria de EAD, que paga muitíssimo pouco, sinto muito, mas é uma porta de entrada. Se você mostrou o seu rosto ali, e se você fizer um bom atendimento ao aluno, a coordenação vai te ver e vai te puxar rapidamente para outras posições, né? Eu trabalho com EAD também, que isso faz muito tempo. Eu comecei a dar aula quando eu comecei o mestrado, porque a minha história, acho que um pouco diferente da maioria de vocês aí. Eu fui empresário a vida inteira, né? E um dia eu entrei na toca e falei com o meu coelho, o que nós vamos fazer da vida aos 50? E aí já era um plano de sair de São Paulo, eu vendi minha agência, eu tinha uma agência de propaganda, tive durante 15 anos agência de propaganda, e voltei, comecei a fazer o MBA, e aí depois fui fazer o mestrado. Quando eu fiz o mestrado, mas eu já fui com uma visão talvez um pouco mais madura que tenha me ajudado, né? Que quando eu fui procurar o mestrado, eu fui lá conversar com os professores e todos, e eu conversei com a Dimária, e assim, o sentido de... A gente se escolheu, na verdade, foi uma coisa assim, olha, eu queria muito trabalhar com você, porque me interessa pesquisar serviço e, preferencialmente, empresa pequena e média, que é o core do Brasil. E ela falou, é isso que eu quero. Eu falei, então casamos. E a gente está casado até hoje, né? Trabalhando junto. E aí foi um passo bacana, e para mim foi muito fácil. No mesmo mês que eu entrei, eu fui convidado para dar aula nos MBAs de lá, por causa da minha vivência profissional, né? Ela projeta, ela abre muitas portas. Então, eu vejo que esse é um modelo que ele vai ter que ser utilizado com 99% dos professores, né? A questão que o Marcos colocou do pesquisador, e que o Germano também colocou, do pesquisador pleno e puro, eu acho romântico no Brasil. Romântico, na verdade, romântico. E claro que é uma coisa fortíssima, é uma coisa assim, você tem que ser um Dom Quixote para fazer isso no Brasil mesmo, né? Porque o diálogo de empresa, e alguém colocou isso, acho que o Daniel que perguntou isso, né? O diálogo de empresa, do público, de empresa e de academia é muito ralo no Brasil, é muito ralo. Sim. Onde eu vejo isso acontecer de uma maneira um pouco melhor
é na GV. A GV ela traz as empresas para dentro, ela tem patrocinadores para disciplinas, né? Mas, na verdade, assim, essas empresas estão interessadas na GV porque vão tirar de lá, né, os melhores alunos para os seus quadros de profissionais. Uhum. Para quem está fazendo um mestrado, como disse a professora, a gente tem que repensar. Acho que o modelo do mestrado profissional já é um início disso, né? O Mackenzie tem um mestrado profissional, que é aquele mestrado em que você faz, mas já para se aplicar no mercado de trabalho. Uhum. E eu acredito que realmente o puramente acadêmico tem que passar por alguma transformação, porque eu não vejo muito futuro para um professor que queira ser só professor. A gente não vai ter mais audiência, né? Aquilo que cabia a nós, que era darmos o conhecimento, ele está disponível nessa mesma tela onde a gente está se vendo agora, né, para todo mundo. Então, o que o aluno quer, ele quer reflexão, né? É muito interessante essa colocação, até porque isso também está vindo de encontro ao que a própria CAPES está pensando em fazer nos próximos anos, pelo menos que a gente tem acompanhado assim nos bastidores, que é o quê? Tem muito programa em administração, né? Se a gente pegar mesmo Curitiba, quantos mestrados em administração nós temos só em Curitiba? Né? Tem, eu acho que uns 5, pelo menos 5 cursos de mestrado em administração. E aí, esse povo vai para onde? Né? Aí que vem de encontro ao que o Fabrício colocou aqui da saída pelo mestrado ou doutorado profissional. Sim, eu acho que é muito importante, só que nós temos que cuidar muito como isso vai ser feito, porque a nossa educação, e eu falo isso porque eu também sou avaliador do MEC já há 7, 8 anos, eu já vi a realidade de 20 estados do Brasil, né, em relação à educação, né, e a gente vê, sim, que existe uma espécie de uma mercantilização em muitas instituições de ensino, onde o curso é o produto, o aluno é interessado em comprar, a instituição quer vender e o professor muitas vezes atrapalha a negociação, né? Então, e aí tem um outro aspecto também, que é a questão da uberização dos professores, que a gente inclusive viu em São Paulo isso acontecendo, né? Os leilões ao contrário, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas o esquema funciona assim, a gente tem uma oferta de disciplina e a gente quer saber quanto tu cobra a hora aula, né? E aí quem, logicamente, vai ofertar por menos vai ser o professor a ser contratado. Então, a lógica da uberização está funcionando desse jeito. O que acontece é que, se a gente... Aí a Cris pode me ajudar nesse aspecto, né? Porque tu é mais de organizações que eu, né? O que acontece é o fator trabalho é justamente aquele que é historicamente o mais aviltado, né, nas profissões, em termos de valorização não só monetária, mas profissional também. Então, por isso que eu acredito, sim, eu vou muito na linha de que vocês estão comentando, dessa questão de você ser um profissional com habilidades para trabalhar, por exemplo, no modelo híbrido, que justamente a epidemia acabou forçando a gente a ir para o ensino remoto. Por exemplo, a minha instituição, que é uma instituição comunitária, ela migrou do 100% presencial para o 100% remoto em uma semana. A gente fez isso sem uma falha aqui. Na sexta-feira a gente disse tchau para os alunos na sala, segunda-feira estávamos todos no computador. Você imagina o custo emocional disso para muita gente, né? Exato, porque as questões, lógico que a relação professor-aluno, ela é fundamental em qualquer processo de ensino-aprendizagem, só que a gente tem condições infinitas agora com relação a a possibilidade da virtualização. Nós hoje estamos aqui em contato de uma forma que talvez não seria possível nem pensada se a gente tivesse no formato tradicional, né? Então, eu particularmente também eu tenho usado muito, não só para aula, mas para reuniões com o pessoal de outros países também. Então, quer dizer, isso acaba, como a Cris falou, limita para quem não se adequa à ferramenta ou talvez pensa que aquele padrão de ensino tem um padrão de qualidade menor, digamos assim, que é o que
a crítica grande ao EAD, né, ao avanço do EAD. Em parte eu concordo, porque a gente vê que existe sim uma precarização na oferta dos cursos de EAD, mas de outro lado, isso depende muito também de como as coisas são feitas, tanto por parte dos alunos, como professores, como instituições. Então, tudo depende do que, no final das contas, ao meu ver, da boa vontade. A boa vontade em fazer uma discussão de nível, em você ter um estudo aprofundado, em você buscar referências em outros locais, não só na tua cidade, não só na tua instituição. E eu acho que esse é o lado bom de quando a gente fala da virtualização ou do modelo híbrido de ensino e também de pesquisa, porque a pesquisa também acabou migrando para o modo remoto, né? Particularmente hoje eu estou trabalhando com três grupos de pesquisas em 3 países diferentes e a gente tem lidado perfeitamente bem com a questão das pesquisas, né? Então eu acho que esse formato da pandemia agora ele só vai reforçar daqui para frente a necessidade de mudar o próprio perfil do professor de atuação. Então você tem que ser um perfil híbrido, né? Um perfil que tem habilidade de trabalhar no EAD, no presencial, na pós-graduação. Aí vem as questões, né, de pós-graduação acadêmica e profissional. Professora Márcia. Tá, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma provocação para vocês. A gente percebe no nosso corpo docente, no DAGA, se eu não me engano, tem 57 professores. DAGA é o Departamento de Administração. Nesse nosso corpo docente, a gente tem um perfil de professor que ele emendou ali graduação, às vezes especialização, mestrado e doutorado. Apesar de a gente estar falando do setor de ciências sociais aplicadas, existem pessoas que estão dando aula que nunca pisaram numa empresa. Não tem ideia do que seja uma rotina, uma rádio peão, um conflito de liderança. É ótimo. Gente, assim, tá um monte de gente sendo mandada embora por aqui. Então, assim, a minha rádio peão, vocês estão ouvindo plum, 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 é exatamente a rádio peão funcionando. E você, já foi? É o que eu estou... Desculpa. Você é o da vez, né? Então, esse tipo de pressão, assim, que é diferente da instituição de ensino, né, por causa das metas, principalmente, de alguns professores que não têm. Eu tenho a impressão que esse perfil de profissional não tem mais lugar nas instituições de ensino. Então, a minha pergunta é, será que a gente consegue ainda hoje em dia fazer essa imersão na parte acadêmica sem antes fazer uma pausa e ir para o mercado de trabalho? Ou seja, a pergunta é, as instituições de ensino, elas estão privilegiando essa experiência profissional ou isso ainda não tem essa importância assim que eu imagino? O professor Germano pediu a palavra primeiro, depois a Cris. Um tempão tentando descobrir que botão aperto para levantar a mãozinha, né? E tem alguns sistemas que você aperta e já sai a mãozinha. Tem. Eu vi que a mãozinha aqui... Vamos fazer manual aqui. Aqui é manual. Eu, respondendo a questão da Márcia, eu acho que sim, eu acho que é uma composição, né? Eu acho que uma escola precisa ser composta por vários perfis, né? Eu acho porque vai ter profissionais que vão ser necessários, que tenham essa vivência, mas, evidentemente, a gente sabe que o fato de você ter a vivência não te garante ser um bom professor também, né? Sim. Eu já tive professores com experiências assim extraordinárias, mas não conseguiam, né? Enfim, porque é uma habilidade complexa que se desenvolve ao longo do tempo, né? E é algo que eu observo assim, que pode ser uma espécie de âncora muito importante profissional, a sua capacidade de dar boas aulas,
de dar aulas que os alunos reconhecem que são boas aulas. Fica uma experiência. Isso é subjetivo, né? Depois de trabalhar muitos anos em instituições privadas, a gente vai tendo contato com sistemas de avaliação de professor, né? Os sistemas de avaliação de professor são uma ferramenta de gestão em instituições privadas. Você tem professor muito bem avaliado, que tem experiência, professor que não tem experiência é muito bem avaliado, né? Qual é o tempero, qual é o ingrediente? Isso que é fundamental ter, além da questão da experiência, né? Porque a gente vê nas instituições privadas que a ser bem avaliado, e aqui a gente pode questionar se isso é justo, qual é o método. É o que se usa, né? É o que se usa, fato. Ser bem avaliado é uma âncora importante para a sua carreira onde você estiver. E essa avaliação, na verdade, ela é um leque, né? Porque ela tem várias coisas. É o professor que tem muito know-how, consegue transmitir, até o professor que tem uma capacidade de criar uma experiência afetiva, impactante. Dentro desse leque todo, você saber como conseguir ser bem avaliado, me parece que é um elemento importante, algo que você pode desenvolver técnicas, aprender, e principalmente a partir de uma reflexão profunda sobre como eu vou fazendo do meu jeito para conseguir isso daí. Eu acho que com a pandemia, inclusive, com essa coisa do EAD, vai trazer um desafio novo depois. Porque os alunos vão perceber que muita coisa que era feita na aula presencial pode ser EAD. Então, na hora que você chegar na presencial, você vai ter que mostrar algo que justifique estar ali no presencial. Então, uma outra linguagem. Naquela hora, a linguagem absolutamente do presencial. Porque você vê, eu faço coisas que não precisa estar no presencial. Então, o presencial ele vai estar sendo muito mais observado com uma lupa, assim, para ver se justifica eu estar aqui, justifica eu ter me deslocado até aqui da minha casa, etc. Que é o uso do tempo, na verdade, né? O uso do tempo. Então, só para voltar a resposta para a Márcia, sem dúvida nenhuma, essa experiência, embora nem sempre possa ser uma experiência de vou trabalhar numa empresa há muito tempo, você pode ter outros tipos de conexões, até mesmo na sua pesquisa, capturando um pouco mais de conhecimento e de vivência, como é que as coisas acontecem ali do ponto de vista não só técnico, mas interpessoal, de poder, cultura, etc. Mas, ainda assim, eu diria que o desafio é como é que você vai dar aulas que te levem a ser muito bem avaliado, porque isso vai fazer uma diferença fundamental na sua capacidade de se deslocar de instituições, inclusive saindo de instituições mais precárias para instituições melhores, com menos precárias. Você sendo bem avaliado, você vai ficar. Cris, querias complementar? Bom, Marcos, a pergunta da Márcia é bem importante, e complementando o que o Germano falou, que eu concordo, sim, mas eu inseriria um outro ponto. Eu acredito que tenha uma diferença de motivação e de habilidades individuais nesse movimento. Para alguns, talvez seja um pouco mais difícil. A gente não pode presumir que todo mundo vai conseguir fazer na mesma medida, né? E que nem todos, de fato, possam fazer. Eu não estou querendo dizer isso de uma forma excludente, mas dizer assim, que sim, vai da vontade. Por que eu estou dizendo isso? Para colocar um exemplo. Eu estou nesse momento com uma capacitação em nível de extensão só para os colegas da minha unidade, do meu departamento, para a questão do ensino remoto, né? Que o pessoal está entendendo que realmente é um ensino para uma situação emergencial que não se confunde com o EAD estruturado, que a gente vem trabalhando há bastante tempo. E eu tive um retorno um tanto baixo, assim, ó, de colegas com dificuldades, talvez não tenha tanta gente assim, mas a questão assim, ó, a própria questão de relação entre colegas, o momento que um colega, ele consegue, digamos, aceitar a ajuda de um outro colega, né? E a gente tenta fazer isso da forma mais humilde, mais respeitosa possível, sem invadir o espaço de ninguém,
acho que já é uma atitude de predisposição para abertura e que eu tento fazer com os meus alunos também. Eu não vim propriamente do mercado, eu trabalhei como concursada num banco, enfim, economia mista por um tempo, mas saí, fui para academia e essa foi a minha experiência de mercado até ali. Mas sempre ao longo das minhas aulas eu trago convidados, tanto da área pública quanto da área privada. Os próprios alunos, às vezes, trazem situações e eu tento aprender com aquilo e teorizar e desenvolver uma reflexão a partir daquilo, né? Eu uso as redes sociais profissionais como o LinkedIn, por exemplo, para interagir com empresas, com alunos, para justamente a gente tirar essa questão, assim, o professor, pesquisador, 40 horas, dedicação exclusiva, é um teórico, ele não quer nada, saber de nada com a empresa, porque, assim, eu também vim de uma área de formação que me deu uma formação muito interessante, mas o meu doutorado, ele veio em umas áreas mais teóricas da administração, né? Então, o meu doutorado é em teorias organizacionais. E sim, se tem essa discussão até que ponto, né? Claro, a empresa, ela é um tipo de organização, né? Só que a gente também tem que cair naquele cuidado, daqui a pouco se está evitando pesquisar coisas em empresa, porque não pode, porque a pesquisa fica vinculada, porque a empresa está colocando seu poder sobre a pesquisa. Eu acho que não é por aí. Acho que tem que se ter uma ponderação, porque a gente está numa sociedade onde a gente tem organizações de mercado, terceiro setor, públicas e até organizações de formatos os mais diversos possíveis, né? Então, a gente está estudando com e para essas pessoas também, né? Então, acho que essa ponderação é bem importante, e sim, se a gente não tem uma experiência anterior de mercado, acho que tem duas coisas aí, uma abertura para aprendizagem contínua com outras pessoas que vivem de experiências diferentes da nossa, né? E acho que vai muito também da vontade do professor, do catedrático, do acadêmico, enfim, sair daquela posição, eu sou um acadêmico, eu tenho mestrado, doutorado, sou professor da universidade e tal, porque é questão de um papel profissional mais humilde, mais fluido e mais diversificado. Eu acho que é por aí. Legal. Professor Luciano. Está sem áudio. Desculpa, gente. Eu só queria complementar essas falas dos dois professores, respondendo a Márcia, e aí vou me usar como exemplo, né? Quando eu comecei a fazer o MBA lá, eu já tinha muita experiência de mercado, sempre fiz atendimento, ou seja, eu já tinha um talento desenvolvido aí para apresentação, enfim, para não ter problema com o público. Mas eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu fui fazer um MBA na Uninove, né? Eu vou experimentar para ver o que é, vou pegar um desses em que a gente é cliente, se eu quiser eu não vou. Foi exatamente nesse sentido, né? E no final das contas eu acabei gostando da história e lá eu já estava com um projeto, já estava no meio desse projeto de transição de carreira, e aí eles ofereceram lá uma coisa que eles chamavam Professor do Futuro, que era um curso para formação de professores, de docentes, que era aberto a todos os alunos da Uninove. E era um Big Brother absurdo. Eu começava com 2.000 alunos e terminava com 100, com eliminatórias semanais durante um ano. Caramba! Todo sábado a gente tinha aula de pedagogia. E eu vejo o quanto isso foi importante para mim hoje, talvez seja um pouco do que eu acho que falte no ensino de mestrado e no ensino de doutorado. Doutorado eu não sei porque eu vou começar agora, mas de mestrado, né? A gente tem lá uma cadeira que é ensino e administração, no caso meu, lá no Mackenzie, que foi muito bem feita pelo Dennis Forte, aliás, foi excelente, porque ele tinha essa visão, né, da importância da pedagogia na docência, mas de uma maneira geral para as pessoas que estão fazendo mestrados, com a intenção de dar aula, é importantíssimo você desenvolver habilidades pedagógicas, importantíssimo, são ferramentas que você não domina na experiência, você tem técnicas, né, que devem ser usadas, que podem ser usadas. E isso se complementa hoje com o que o mercado inteiro está falando, eu dou muito aula disso, inclusive para colegas, que é desenvolvimento de soft skill, quer dizer, se eu desenvolver minha capacidade de comunicação, minha capacidade de entender diversidade, o outro, pensamento crítico, e eu falo isso não só do ponto de vista dos alunos para quem a gente dá aula, por vezes eu vejo colegas que não praticam isso, né, que sofrem ainda com problema de comunicação, né, de escuta ativa e por aí vai. Então, eu acho que são duas coisas. Eu acho que, como o Germano falou, se você tiver uma atratividade
trabalhe essa atividade, porque você vai galgar postos ou organizações melhores, como acontece em qualquer profissão, aliás, né? Isso é fundamental, mas eu acho que a gente tem que desenvolver. E só para finalizar, eu acho que hoje, pelo menos nas privadas, eu atuo em 2 delas, e numa terceira eu atuo não tão regularmente, assim, 2, 3 vezes por ano, que é a São Paulo, né? Como eu mudei para o Sul, então fica muito complicado para subir para dar aula. Mas, assim, eu vejo que essas escolas de negócio, né, que são muito procuradas e são muito boas fontes de renda para professores, né, elas pedem, sim, uma experiência profissional. Então, eu acho que ela é válida, a experiência profissional, porque, ligando ao que eu tinha falado anteriormente, o aluno ele tem o Kotler, ele tem, sei lá, mais quem, né? Vamos pensar nos grandes autores aí de todas as áreas, ele tem o Tisse, enfim, ele tem todo mundo aí à disposição na internet, né? A gente tem muita gente falando disso. Então, acho que o papel do professor hoje é muito mais contextualizar o conteúdo do que propriamente passar o conteúdo. E, para isso, eu acho que a experiência profissional ela é enriquecedora, né? Interessante, porque isso vem de encontro ao que, por exemplo, o Rodrigo Rosa e o Rodrigo Silva colocaram aqui no nosso chat, que é justamente a forma com que nós estamos formando os nossos futuros professores, né? Ou seja, nós temos um grande enfoque em relação à pesquisa, só que, na verdade, está desconexo até certo ponto do que o mercado está exigindo desses futuros profissionais, né? A meu ver, eu acredito que os grupos de pesquisa da pós-graduação, eles devem servir como espaço para esse tipo de discussão, como o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ao meu ver, é o seguinte, a gente está trazendo gente de fora para discutir como é que é o mercado ali fora, para não criar falsas expectativas, né? Por isso que eu acabei escolhendo a dedo Alice no País das Maravilhas para poder abrir essa nossa discussão, porque muitas vezes a gente tem uma fantasia, né, de que tudo vai ser lindo e maravilhoso, que o povo as universidades vão bater na minha porta para me contratar, e não é assim, né? Isso é uma coisa irreal, né? Cris? Deixa eu ter uma interrupçãozinha aqui. Eu concordo bastante com o que os colegas colocaram, e sim, a gente não. A gente acaba tendo que ter esse papel de mostrar ou de interagir com quem está no mercado, justamente para mostrar para os nossos alunos e para as pessoas que a gente está formando o que de fato está acontecendo, porque na nossa posição a gente não consegue. A gente imagina, mas a gente não consegue vivenciar isso. E eu não penso que seja um demérito, eu concordo com o que a Márcia colocou nos comentários ali também. Eu não vejo como uma condição essencial o professor estar no mercado para ser um bom professor. Eu vejo como desejável. Ao mesmo tempo que a gente vai ter pessoas extremamente acadêmicas, que elas têm uma contribuição em nível de raciocínio, de reflexão, de promoção da discussão que é alto, né? Nós também temos essa contribuição de alguém ou que vem de uma organização de mercado, ou do terceiro setor, ou da área pública. É questão do quanto a gente consegue estar receptiva às diferentes habilidades e conhecimentos que vêm, os saberes que vêm das outras pessoas também. Eu acho que seria mais nesse sentido o argumento, assim, que eu gostaria de destacar. Vai muito assim, é uma abertura, como a gente estava falando em aprendizado para a vida toda, aprendizado constante, eu não vejo como ser nada diferente disso. Perfeito. Professor Germano, o que pensa sobre isso? Eu concordo com o que a professora comentava, no sentido, inclusive, de que eu acho que o papel do professor é criar pontes e conexões também, né? Não necessariamente você vai ser o detentor de todo o conhecimento, de toda a verdade. Provavelmente não vai ser, embora você queira e até tente parecer, né? Mas fazer ligações entre diferentes conhecimentos, trazer gente de fora para dentro da sua sala, gente da sua sala para fora, gente de diferentes
estilos poderem conversar, interagir, eu acho que é um papel também importante. Então, como eu falei antes, a composição da equipe ali tem que ter vários perfis. Tem aquele que tem uma trajetória de CEO, tem que ter outros que sabem dar aula muito bem, tem gente que sabe fazer essa integração. Na maioria dos lugares assim, que eu fui passando, observei que essa composição ela era necessária também e acaba agregando bastante. E também outra coisa que me veio ali atrás, estava conversando sobre mestrado profissional, acho que e doutorado profissional, acho que é um caminho bem interessante, justamente por ser um ambiente que gera essa interação, permite ao aluno estar levando o seu conhecimento, compartilhando com outros, né? E uma outra coisa que me ocorreu se refere sobre a pesquisa, né? Como é que você se diferencia? Porque alguns também vão seguir o caminho da pesquisa, vão encontrar passos dentro e fora. Existe um nicho, né? Não é para todo mundo, mas tem nicho. Então, além dessa coisa da internacionalização, né, do que você faz, do que você produz, das suas relações, eu acho que também para encontrar nichos é fundamental você estar atento assim, o que você vai trabalhar, né, na sua pesquisa. Se você for querer ser um pesquisador, você vai querer trabalhar, né? Uma vez eu vi um cara num congresso e disse uma coisa muito legal. Você vai trabalhar liderança, que tem 500 mil pesquisadores, publicações sobre liderança. Ele falou assim, eu estou trabalhando sobre o sono nas organizações. Ele estava dando a palestra porque ele era um recém-doutor com publicações extraordinárias. Ele falou, escolhi um tema específico, um tema curioso, mas você se deslocar e identificar um pouco temas emergentes que estão sendo pouco trabalhados, eu acho que pode ser uma estratégia muito importante também, do ponto de vista prático, para você conseguir se deslocar, encontrar mais espaço, caso a sua escolha seja trilhar o percurso de pesquisador, que também tem essa possibilidade, né? Ela existe, tem essas restrições, não é para todo mundo, porque não tem tanta oportunidade, mas elas, sem dúvida, existem. Eu até adicionaria algo mais à questão da pesquisa, acho super importante isso, você encontrar o teu nicho como pesquisador, super importante. E eu ainda acrescentaria aqueles que, por exemplo, que queiram ser só professor, só lecionar em sala de aula e não se dedicar à pesquisa, ainda assim, eu acredito que tem condições da gente encontrar, por exemplo, formas de se diferenciar no ensino, se você for se comparar, por exemplo, com colegas já que tem uma didática já estabelecida, por exemplo. Eu acredito que você tem condições de trazer uma forma nova de discutir um conteúdo, uma forma nova de expor outras coisas. Por exemplo, a nossa instituição agora, ela está migrando para um conceito que é aprendizagem baseada em experiência, que é a ABEX, que a gente fala, né? Ou seja, até pouco tempo atrás, a VEDET era a PBL, né? Aprendizagem baseada em problema, agora estão migrando, então, para aprendizagem baseada em experiência. A questão é, nós não aprendemos isso. A nossa pós-graduação, de um modo geral, estou falando, nossa pós-graduação, ela não nos dá todas as bases para a gente poder, inclusive, saber como se renovar. A gente está falando de uma profissão que é base em termos de trazer coisas novas, mas a gente não discute quais são as ferramentas, quais são as formas pelas quais nós podemos nos renovar enquanto docente. E aí eu acho que também cabe um ponto bem interessante, até porque no caso da UFPR nós não temos um grupo de pesquisa, ou até onde vai o meu conhecimento, ou uma linha de pesquisa especificamente tratando de RH, por exemplo, como é o caso da URGS, né, que eu sei que tem, eu não sei se ainda tem, né, Cris? Eu não sei se ainda tem o RH. Acho que tem, né? Tu dizes no programa ou em grupos de pesquisa? Na questão mesmo de preparação dos futuros docentes, né? Eu não sei se tem assim, isso. Até onde eu acompanhei um tempo atrás, sim, por exemplo,
quando eu fiz, a gente tinha uma disciplina de teoria e prática do ensino superior, só que isso faz um tempo, ela introduzia algumas técnicas. E dentro de gestão de pessoas e relações de trabalho, antiga área de RH, que é onde fiz o mestrado, que é a área que eu estou hoje, a gente tinha uma disciplina em aprendizagem organizacional, que hoje a minha colega Lisiane Kloss, que conduz, eles têm uma disciplina hoje que no mestrado e no doutorado que o pessoal trabalha técnicas e metodologias docentes. Eles trabalham isso, mas até onde eu sei, não é uma cadeira obrigatória. Posso estar enganada porque eu não estou no PPGA agora, mas Sim. até onde eu sabia era uma cadeira que normalmente o pessoal de RH, gestão de pessoas, fazia. Mas, assim, não é uma coisa, assim, também que eu vejo que é uma coisa que eu vejo que não tem em vários programas, ou não tem uma ênfase, né? Como se fosse uma parte da formação. Sim, por exemplo, quando eu fiz mestrado na UFPR, eu lembro que nós tínhamos uma disciplina que havia sido há pouco criada, que era a metodologia do ensino, né? Porque o pessoal começou a perceber que os recém-doutores, eles tinham a formação em termos de conteúdo, mas em relação à questão de docência e didática, a gente acabava vendo algumas necessidades de qualificação. Então, por isso que essa disciplina foi criada e foi colocada como, se não me engano, era obrigatória na época, não lembro. Mas a questão que preocupa, e eu acho que os programas de formação têm que se preocupar com relação a isso, é justamente essa questão de de que forma formar esses futuros professores, já que a realidade das instituições hoje, como foi bem destacado aqui em várias falas, o mercado ele acaba exigindo mais professores, né? Então a gente acaba formando mestres e doutores, mas a atividade central acaba sendo a docência. Independente se você vai para uma instituição privada, comunitária ou pública, né? O ensino acaba sendo a base. Isso também é por causa do próprio sistema que nós temos, né? O sistema brasileiro é muito calcado no ensino, né? Nós não temos ainda a possibilidade, por exemplo, como nós temos na Alemanha, que acaba direcionando as formações, né? Então, se a pessoa tem mais aptidões para a área técnica profissional, ela vai fazer um curso tecnológico, ou seja, é todo um outro tipo, um outro lastro de formação, que é bem diferente da acadêmica, né? E as duas são necessárias, né? Então, aqui no nosso caso, a gente acaba vendo acontecer o que o professor Germano falou, né? A gente está tentando equilibrar uma pilha de pratos com um pé em cada canoa, né? E esse mar ainda está fazendo, né? Está ainda bem tumultuado, né? Esse mar ou essa lagoa onde a gente estiver. Então, eu acredito que nós temos que pensar a pós-graduação, principalmente no sentido do que o mercado está absorvendo hoje e quais são as necessidades ainda não supridas no mercado, né? Então, daqui a pouco a gente tem uma onda hoje em dia que é formar empreendedores, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo que vai para o curso vira empreendedor, e tem muito empreendedor que não precisa de curso nenhum, né? Então, tem N situações aqui, né? E eu acho que é aí que vem a questão, a necessidade da pós-graduação pensar e repensar a forma com que a pós-graduação forma os professores. Não sei se eu estou viajando aqui demais como a Alice, né? Mas eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar muito em relação a essas adequações, né? O que lhes parece? Bom, eu acho que seria bem interessante se os programas, né, stricto sensu, claro que é bem difícil isso, mas hoje eles são muito restritivos, assim, é impossível, eu sei que tem prazo, tem uma série de regras, mas eu acho que uma limitação importante é que, assim, é difícil, bem restritivo para o aluno, muitas vezes, conseguir trabalhar ou conseguir dar aula, né? Eu vejo poucos estudantes, pelo menos nos estritos sensos aqui, que têm essa oportunidade de fazer, quando na verdade acho que deveria ser mais estimulado.
Esses são dois componentes que foram comentados aqui. Ter experiência, alguma experiência nas organizações, como isso traz, né, complementa a formação, e ter experiência didática, porque a experiência didática é algo que como é que você desenvolve? Você desenvolve fazendo também, né? Se você quer ser bem avaliado, quer ser um professor que gera experiência e com boas experiências para os alunos e por aí consiga sair das opções mais precarizadas, eu acho que quanto antes for estimulado que o estudante do estrito sensu acadêmico comece a dar aula, eu acho que só seria um grande benefício, né? Mas assim, não é muito o que a gente observa, né? Mais algum comentário adicional? Daí a gente já pode ir para os encerramentos daí. Não? Eu tenho um comentário aqui. É muito interessante isso do estímulo, esse comentário aqui do professor Germano, né? Que como fazer com que os programas de pós-graduação consigam permitir que os alunos tenham uma experiência maior de docência enquanto alunos de estrito sensu. No doutorado a gente tem um pouco mais de tempo, são 4 anos, mas nessa loucura do mestrado, no formato atual dos 2 anos, isso é muito complicado. Inclusive, a gente fica feliz quando o aluno está se dedicando integralmente ao mestrado, que a gente tem mais esperança que ele vá concluir com êxito e num nível que a gente espera que seja passível de publicação, etc. Então, a gente tem que fazer, eu acredito, uma escolha dentro do estrito sensu, que é o que a gente quer como entidade formadora e o nosso papel na sociedade. Porque nós definitivamente estamos entregando para o mercado, assim como nos cursos de graduação, a gente entrega a certos profissionais que não respondem corretamente à demanda do mercado, e aí há esse gap que o mercado reclama, né, que não tem profissionais qualificados. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente entrega para o mercado uma mão de obra altamente qualificada em pesquisa, quando, na verdade, o que se precisa é especialistas em mídias educacionais, com grande habilidade de comunicação. Se veja, a gente não tem um curso de oratória dentro do nosso PPG, por exemplo, né? Uma oficina de oratória, como falar em público, como cuidar da respiração, por exemplo, uma coisa mínima de comunicação. Depois, esses nossos alunos vão ter que aprender por conta própria, como é que, né, vai impostar voz, etc. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma exigência da CAPES, né, e de outras instituições, principalmente de fomento, que nos cobram resultados em forma de publicação e índices acadêmicos. Então, eu acho que nós temos um papel dentro da sociedade e nós temos responsabilidade, porque somos nós que entregamos esses futuros professores. Acho que ampliar esse nosso diálogo aqui, trazendo inclusive os gestores das instituições de ensino, para que eles nos digam o que eles esperam desse futuro professor, eu acho que faz parte de nosso crescimento como programas de pós-graduação. Acho que a gente deu um passo importante aqui hoje, abrindo esse diálogo aqui. E até no caso das universidades, a importância que nós teríamos com a extensão para poder desenvolver essas atividades, né? Que ela é tão pouco falada, é tão pouco considerada nas instituições. Sim. Pelo menos onde eu passei, eu raramente via os professores fazendo ou se dedicando à extensão. Hoje, na universidade comunitária, que eu estou hoje, no Chapecó, é que eu vejo essa extensão sendo mais feita efetivamente. Então, eu acho que são perfis institucionais, né? E isso tem que ser trabalhado e tem que ser... Eu acho que são lacunas bem interessantes, são frentes de trabalho bem interessantes para os professores
que, logicamente, quem já está trabalhando em universidades para poder ser explorado. Algum tempo atrás, eu identifiquei uma lacuna que é, dentre os meus próprios colegas, né, que é na questão da formação das questões de provas, né? Então, a gente já, em cima dessa necessidade, já pensou uma capacitação para elaboração de questões de provas mais elaboradas, padrão ENAD e tudo mais. Então, acho que isso tudo acaba não só sendo, em termos de oportunidades no quesito profissional em relação à instituição, mas principalmente para com os pares, né? Como a própria Cris também colocou logo no começo também. Então, acho que tem uma série de oportunidades que a gente tem que abrir o radar e começar a perceber essas lacunas de uma maneira mais efetiva. Professor Luciano? Não, sem som. Sem som. Desculpa, eu Agora tiro sim. para não atrapalhar. Vocês estão em instituições públicas, quer dizer, uma visão um pouco diferente da gente que está o tempo todo em privada. Então, assim, se eu fosse deixar uma última fala aí para as pessoas, né, para os profissionais que estão aqui fazendo mestrado, ou que já fizeram, enfim, que estão ingressando na carreira acadêmica, essa via, a via de busca vai passar, eu acho que quase que obrigatoriamente por instituições particulares, né? E a gente está vendo uma concentração muito grande, né, em pouquíssimos grupos, mas há diferença entre esses grupos. Então, Sim. acho que uma coisa que vale a pena muito, muito fazer, assim, se a sua paixão é docência mesmo dentro de grupos privados, apesar das restrições, apesar dos problemas que existem em qualquer organização, enfim, existem grupos que podem te fornecer muito mais ferramentas para trabalhar e que, claro, vão ver o aluno como um cliente, porque são todos SA, né? A gente não tem como fugir disso, né? Mas que ainda assim tem um respeito maior pelo professor. Essa que eu estou aqui, por exemplo, assim, isso me surpreendeu mesmo, porque é uma instituição brasileira, e eu estou falando exatamente para vocês que são profissionais, me surpreendeu assim, o quanto eles se preocupam em formar o professor e o quanto eles se preocupam em dar metodologia, em treinamento, em soft skill. E treinamento, é treinamento o tempo inteiro de ferramentas, de metodologia, de pedagogia, e exigem dos professores isso. Então, assim, quando o Germano disse lá, não, você vai ter que encontrar um jeito de agradar, eu acho que tem muito, né, da técnica de você ser mais emotivo ou não, enfim, né, dessas particularidades. Mas uma coisa que encanta todo mundo é competência. Isso não tem jeito. Então, procurem grupos em que te municiem com competência, né? Porque, como disse a professora, a gente tem que treinar o tempo inteiro, né? E se você está numa organização que se preocupa, né, com o seu treinamento, isso já ajuda bastante. Isso eu tenho sentido de uma maneira muito positiva nesse grupo que eu estou trabalhando. Muito, muito positiva. É impressionante a exigência, a qualidade deles de treinamento com os docentes, assim. E a gente vê isso refletido na fala dos alunos, né? Na fala dos alunos. Eu escolhi essa aqui porque eu não pude entrar na federal, mas eu escolhi essa aqui porque essa aqui tem um professor que tem um nível melhor, que explica melhor, que se envolve melhor, que faz devolutiva melhor. Isso tudo é ferramenta, né? Isso tudo você aprende. Então, fica a dica aí, assim, procurem grupos, há grupos e grupos, né? O joio do trigo. Agora, que é inevitável que a gente acabe tendo que passar por instituições particulares, eu acho que é. Eu acho que é o caminho da federal, né? Como disse o Germano, ele é idílico e para poucos, né? Bem para poucos, e cada vez menos hoje, infelizmente. Exato. Bom, conclusões, então, últimas palavras, fechamentos. Quem começa? Professor Germano? Só emendando no que o Luciano falou, né? Tem vários atores. Você pode tentar se escolher e tentar se deslocar, né? Tem uns mais estimulantes para a sua carreira, para suas aspirações pessoais, e essa possibilidade de escolha vai depender do repertório, do conjunto de equipamentos que você tem para ser bem avaliado, as redes que você tem, a formação anterior que você teve. Mas gostaria de mudar um pouco o tom e dizer o seguinte também.
né? Toda essa incerteza, essa plasticidade, essa imprevisibilidade ligada à carreira docente, talvez esteja também um lado atraente nisso, né? Diria que é uma carreira que vale a pena, ela é instigante, ela se aprende demais, você conhece gente demais, te dá a possibilidade de ter uma curiosidade muito forte, descobrir e se movimentar entre diferentes possibilidades de entrega e realização. Você pode se mover entre pesquisa, depois você pode ir mais para empresa, mais para MBA, tudo isso daí. Eu diria que tem poucas carreiras que te dão tanta possibilidade de mobilidade e escolha, ou então, às vezes, deixar a vida simplesmente te levar também, que faz parte também. Então, era isso, eu acho que vale muito a pena. Muito obrigado, professor Germano. Professora Cris? Então, só queria mesmo agradecer pela oportunidade, complementar na linha do que os colegas colocaram. Eu acho que foi um momento para boas reflexões, não só para nós próprios, mas para o pessoal mesmo que está em formação, né? Claro que o nosso público, prioritariamente, pelo que eu vi, assim, foi de mestrandos e doutorandos, mas eu penso que na área de administração, essa ideia de reinvenção da própria carreira, ela é um espaço em aberto ainda para muita discussão, porque ficar só com uma formação em administração, seja para ir para a academia ou para o mercado, cada vez mais as opções vão ficando limitadas, porque é uma formação que, sim, ela foi oportunizada a várias pessoas, isso tem um lado positivo, é uma formação mais generalista que dá uma gama de possibilidades, mas eu acho que vai muito, assim, de uma questão de perfil pessoal e de motivação para que as pessoas elas repensem mais constantemente o próprio caminho, né? Aí o meu papo parece um pouco mais um papo de RH mesmo, mas sim, é nesse sentido de que a escolha ela não precisa ser uma escolha definitiva, não precisa ser uma escolha engessada, e que tu pode ser inovador dentro de um campo de trabalho já estabelecido, por exemplo, professor 40 horas de educação exclusiva, agora acho que minha vida está ganha. Não é assim. E sim, a gente tem um privilégio porque ainda a academia é um caminho que te dá muitas oportunidades de interlocução com outras oportunidades, mas depende muito assim, do quanto o profissional ele está disposto, e aí independe da faixa etária ou do tempo de formação, mestrado, doutorado, o quanto o profissional ele está disposto a se reinventar como profissional e como uma pessoa mais completa, né? Então, isso não é de agora, só que talvez esse contexto todo que fez uma digitalização forçada, parece que ele meio que obrigou as pessoas a pensarem nisso, ou a própria questão da crise política e econômica que restringiu aparentemente os campos de atuação do acadêmico, porque era visto como o campo mais possível, o ensino público federal, e a gente está vendo que não é assim, né? Então, realmente, assim, ó, existem vários caminhos, só que talvez tenha que se ter um pouco mais de esforço para pensar sobre eles e ir atrás, tem que estar mais aberto. Eu acho que era isso, e no mais eu só queria agradecer. Ok, obrigado, professora Cris. Professor Luciano, mais alguma consideração final? Está sem áudio. Só de novo, vou começar a falar em mímica aí com vocês, só para agradecer a oportunidade. Márcia, querida, obrigado pelo convite, prazer em conhecer o Márcio, Cris, professor Germano, e os meninos e meninas todos que participaram aí, e endossando a palavra da Cris e do Germano, acho que é isso, você tem que se reinventar sempre. Eu acho que, com certeza, sou o mais novo da turma aqui, eu vou fazer 58 anos, e assim, eu acordo todo dia para aprender. Todo dia para aprender, todo dia para aprender. Acho que essa curiosidade é muito legal e ela é muito propícia para quem gosta de ensinar. E ela é muito atraente para quem gosta de aprender. Então, assim, se você tem isso, esse espírito de eu vou lá, eu vou conhecer, eu vou me abrir para coisas novas, eu vou tingir meu cabelo de azul, sei lá, né? Não sei, mas acho que isso é fundamental, E é isso que não é só na docência, é isso que qualquer carreira hoje está pedindo, né? Não existe mais uma carreira que ela seja única, não existe mais um profissional que ele seja dono de uma só área de conhecimento, né? A gente está tendo que ser multidisciplinar por todas as áreas, e na docência não é diferente. Mas se eu pudesse dizer uma última palavra, é assim, paixão. A cada vez que eu vejo um depoimento de um aluno, que eu recebo um retorno
não existe nada mais compensador do que a docência. Assim. Encontrei, eu acho que eu não volto mais para aquela toca. É verdade, muito bom. Muito obrigado, professor Luciano. Professora Márcia, não sei se queres fazer alguma consideração final. Só vou agradecer a todos, muito prazer, Cristine. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas vezes que você nos dará esse prazer. Obrigada, Luciano, mais uma vez, né, tê-lo aqui como... Tê-lo aqui não, né, por participar de algum evento junto contigo, é sempre um prazer, uma honra, e pinta seu cabelo de azul, vai combinar assim, vai ficar ótimo. E Germano, obrigada também por acertar seus horários, estar aqui conosco, suas colocações foram ótimas, sabia que esse time ia ser excelente, e Marcos, né, por favor, sempre aí presente no Monitec e coordenou muito bem essa sessão. Quero agradecer a todos, dizer que toda quinta-feira, toda quinta-feira não, a cada 15 dias a gente está aqui, são todos muito bem-vindos participar conosco, temas sobre inovação e tecnologia, mas também estamos cada vez mais interagindo com o restante da sociedade, porque é para isso que a gente existe, afinal de contas, a gente só está aqui para servir vocês. Um grande abraço. Ok, obrigado, professora Márcia. Eu agradeço imensamente aos colegas que nos assistiram, principalmente ao professor Germano, ao professor Luciano e à professora Cris, ao espaço cedido pela professora Márcia. E fica aqui o meu muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Eu acho que essa discussão, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para cada um, como também contribuiu para mim, né, de uma forma bem especial. Então, fica o agradecimento e até uma próxima vez, então. Tchau, fiquem bem. Tudo bom. Cuidem-se. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pelo convite.